Olá, meus amigos. Obrigado aí mais uma vez. Se você vai ter a paciência de me ouvir, né? Fico muito feliz, né? Fico grato, né? Fico grato que essas ideias, porque eu estou passando, estou mais centrado nas inteligências múltiplas, o amigo já pode, o amigo, amiga, professor, professora, sei lá, quem estiver vendo, né? Já tenha percebido que isso é um caminho diferente da nossa educação, é uma proposta educacional que pode ser uma reformulação, né? Já falei que não é difícil de implantar, não é difícil, né? Pode começar do básico. Eu já falei que as minhas aulas, mesmo sozinho, de maneira autodirigida, eu me fazendo a minha autogestão em cima disso, eu fiz brilhantes trabalhos com os alunos, cara. Entendeu? Eu não chegava, olha, nós vamos falar de inteligências múltiplas. Eu chegava numa aula e falava, daqui uma semana eu quero saber o que você leu, o que você escreveu, o que você mexeu com o número, né? Se você fez uma compra, ganhou um dinheirinho, né? Mexeu com algum número, o que você viu, você passeou, você viu alguma coisa, dentro da sua casa, você observou como os móveis estão, se dá para mudar alguma coisa, você ouviu música, gosta de música, que cantor que você gosta, que não cantor, né? E corporal, você gosta de algum esporte, praticou algum esporte, conversou com alguém, inteligência interpessoal, como foi o seu relacionamento com a sua família, inteligência naturalista, você passeou em algum parque, assistiu algum programa de televisão voltado para o reino animal. Eu tinha que fazer essa jogada, né, para sintetizar, e aí eu corrigia uma página, cara, corrigia várias, cara. Eles tinham que fazer uma coisa sintética, né? Ser bem objetivo. Esse que era o trato, era esse. Não era fazer uma dissertação, 2, 3 páginas. Isso aí eu fazia bem mestralmente, cara. Saca? Eu levava para casa as minhas provas, eu demorava 2 dias, 3 dias para fazer 3 aulas. Ó, nessa aula aqui eu pegava de volta e falava, ó, tá aqui, ó, a prova que você fez anterior, hoje vocês vão criar isso, ao final me devolve, na próxima aula a gente vai fazer isso. Eu levava para casa uma pilha, cara. Eu falava, olha, o que eu faço, cara? Final de semana, o tempo inteiro, lendo, dando nota, mas era tudo variado, né? Então, numa prova bimestral, eu pegava um papel ao maço, cara, né? E aí os caras iam escrevendo, fazendo as coisas mais diversas, né? Pô, era show de bola, cara. Passava a semana inteira fazendo a correção, mas era com muito prazer, cara, com muito prazer, né? E, então é isso, cara. Inteligências múltiplas é essa facilidade, essa grande sacada, o ser humano, né? Isso aí é aplicado no meio profissional, no meio psicológico. Por que não pode aplicar na escola? Por que tem essa mesmice aí? Toda hora aparece, em português e matemática as crianças não avançaram, retroagiu, tem aí o resultado aí, ó, tá? Tem resultado aí, retroagiu, português, matemática, 3 percentuais, 3 pontos percentual, tá? Alunos do ensino do 8º ano que não conseguem fazer continha de matemática, tá? Sempre nessa, português e matemática. Aí parece que agora se colocaram ciências, né? No PISA, naquela avaliação internacional, mas era português e matemática, depois incluíram ciências, né? Nunca tive acesso a uma prova do PISA, né, para poder avaliar e tudo. Mas a gente está falando aqui, ó, esse aqui é um painel diferente, né? Esse aqui é um painel da minha sala, em que eu tenho aqui os principais artistas do mundo, né, cara? Aqui, ó, esse aqui, ó, que legal, ó. Esse aqui é o Dinheiro de Deus, né, de Michelangelo, tudo. Aí eu tenho a Mona Lisa, eu tenho 60 quadros aqui, ó. Salvatore do Mundo. Essa aqui é considerada a segunda, essa aqui, ó. Essa aqui, a Mulher de Brinco, é considerada a segunda Mona Lisa. Tão perfeita que foi pintada. Olha lá a Mona Lisa lá em cima, o painel, tá vendo?
E aí vai, cara, é a minha diversão. E tudo isso, né, eu mandei o ChatGPT analisar como que foi, qual é o estilo do artista, como que é a paleta dele, né, que escola ele aprendeu, descrever a tela, interpretar, aquela coisa maravilhosa, maravilhosa. E Gardner, ele é um grande defensor da arte. Ele acredita que toda essa na questão da teoria, o que seria o mais legal para o aluno no seu dia a dia, brincar com a arte, né? Desenvolver a arte, né? Fazendo arte com todas as disciplinas, mas jogando a arte. A gente estava falando sobre inteligência linguística verbal, né? Uma boa inteligência linguística verbal escrita leva pessoas a se expressarem com maior lucidez e clareza, né? É o que eu estou fazendo. Eu duvido que você pode ser contra inteligências boas, mas falar que eu não estou sendo claro, lúcido ao expor todas essas aulas aí, duvido, né? Eu devia falar, não, o cara é fake, o cara é fake. Não, não sou fake, cara. Isso aqui não é fake news, cara. Entendeu? Não é fake news. Faz o instrumento da sua fala um meio de sua plena inserção na realidade de seus sonhos e das relações interpessoais. A minha fala, nos meus sonhos, né, e nas relações interpessoais, é muito legal, cara. Por dia eu moro sozinho e vou querer morar sozinho. Vai ser difícil encontrar uma pessoa que more junto, né, o dia a dia, não vai dar, vai ser muito difícil, cara, vai ser muito difícil, né? E aí, todo dia eu tenho como objetivo, né, dedicar, pelo menos, conversar com 3 pessoas. Eu tenho essa meta. Seja aqui no meu condomínio, onde que eu vou pegar o almoço, que eu vou sair na escola, eu pelo menos conversando 5 minutos com uma pessoa, 5 com outra, 5 com outra, eu já desenvolvi minha inteligência interpessoal, né? São pessoas proprietárias de fala fácil e, olha que legal, de um encadeamento de ideias extremamente coerente e lógico. Eu não sei se eu atingi ainda essa perfeição. Claro que eu estou falando um tema que eu domino, né? Estou falando um tema que eu domino. Agora, se eu for falar sobre neurociência, cara, eu vou ter que pesquisar livro, vou ter que passar uns 2 dias pesquisando isso daí, né? Mas o meu raciocínio em cima de inteligências múltiplas, geografia e muitos fatos do jornal que eu tenho aí, eu levo para um pensamento coerente e lógico, né? Seletividade específica na escolha das palavras. Seletividade específica na escolha das palavras. Fundamental. Por exemplo, eu podia fazer aqui uma linguagem rebuscada, tá? Eu queria inventar uma linguagem mais acadêmica, tá? Com um desenvolvimento mais rebuscado, colocar palavras difíceis, mas eu gosto da linguagem simples, clara, objetiva, com lógica, coerência, entendeu? Eu sempre convivi com pessoas assim. Tive belíssimos professores na faculdade, amigos, era um show de bola, cara. Teve um professor na faculdade chamado Glauco, ele era estudante da USP, olha que interessante. O que ele fazia? Eu acho que ele era estudante, tipo 5º ano de geografia, 4º ano, e ele dava aula, cara, de geografia pra gente. E aí a geografia te permite, cara, a boa geografia mesmo, acadêmica, cara, você entra num processo de ideias, de palavras, saca, cara? Você floreia o seu discurso. Você pode usar uma linguagem simples ou uma linguagem profunda, cara, entendeu? E aí quem vai entender, né? Só os geólogos vão entender o que o cara tá falando, né? E o cara se torna, né? Mas isso não quer dizer que seja mais inteligente que o outro, é prático domínio, né?
Marcante, eu lembro, eu falei, eu relacionei aqui, 8 páginas, eu vou ler mais ou menos, vou ter tempo de comentar tudo. Marcante em pessoas que revelam sensibilidade dos sons, estruturas, significados e funções, esse aqui eu já falei, então já repeti. A linguagem, olha essa aqui legal, a linguagem, atributo universal do ser humano, evidencia-se natural e silenciosamente no cérebro de cada um através do pensamento, formando-se estoques de conhecimentos sociais individualizados no código linguístico, podendo ser expresso ou não, né? Olha, a linguagem é uma coisa universal do ser humano, né? Agora, todos, até o índio, estou falando desde o índio, sei, qualquer continente, qualquer povo, né? O cara tem um pensamento, cara, ele exerce um pensamento. A linguagem é um atributo universal, seja ela de forma, da maneira que ela for transmitida. Eu posso ouvir uma linguagem através da música, não posso? Uma poesia, ou então alguém contando alguma coisa. Os povos primitivos, os índios, grande parte dos índios, qual é a tradição? A tradição oral, escrita poucos, né? Mas os egípcios, eu tenho aqui, depois eu vou mandar aos egípcios, olha aqui o que eu tenho sobre os egípcios, depois eu vou mostrar para vocês, os ideogramas egípcios, a linguagem escrita dos caras, o aramaico, as primeiras babilônios, aqueles que deixaram em pedras, os primeiros registros. Cara, a maior invenção do ser humano, vou dar 10 segundos para você, vou dar umas dicas, Foi a pedra? Foi o fogo? A pedra não, a roda, provavelmente de pedra. Foi a roda? Foi o fogo? Foi a geladeira? Ou a escrita? A escrita, uma invenção da humanidade foi escrita. O fogo foi uma consequência aí, sei lá, cai um raio e incendeia. Mas criar a escrita foi uma das coisas mais importantes para a humanidade, né? Hoje a gente sabe do passado, a gente sabe de todas as religiões, tudo foi escrito, um vai passando para o outro, tudo, né? Ponderações refinadas na escolha das palavras. Então tudo que eu pus aqui, eu falei, eu vou praticar isso aqui. Estou sendo refinado na escolha das palavras, não estou falando, entendeu? Não falei nem palavrão por enquanto, estou fazendo piadinha sem graça, podia estar brincando, que eu vejo esses, tem uns youtubers aí, professor, que fica fazendo umas gracinhas. Não, tem essa, a linguagem é refinada para mim, porque eu tenho um objetivo, eu sempre estou falando para um ouvinte aqui, né? Um ouvinte, você é um ouvinte, eu estou te respeitando, entendeu? Estou te respeitando, assim quando eu escrevo muita coisa, cara, escrevo o que eu tenho de coisas guardadas aí, vou colocar tudo anexo, tá? Mandei carta, uma vez eu mandei uma carta para uma pessoa que eu estava encantado, aí uma musa, comecei 7 horas da noite, 5 horas eu terminei, 12 páginas, até revisar tudo, né? Uma linda história de amor, mas não foi correspondido. Entendeu? Não foi correspondido. Aí eu mandei para a pessoa via correio, tudo. Eu falei, cara, não vou ler um negócio desse. Aí, tá vendo? Não vou ler, foi claro, não vou ler. Não li o que você escreveu, não vou ler 12 páginas. Eu mandei os sites aí de relacionamento, também não li, cara. Manda por áudio. Aí eu mando o áudio de 10 minutos. Já fala pra caraca, já escreve pra caraca e não fala pra caraca. Nem usou esse termo caraca, usou outro aí. Não entenderam. Cara, é que Raul falava, eu dei um insight numa outra, Raul como ex-presidente do clube de Raul. Cara, Raul foi um gênio. Raul, Paulo Coelho, junto com Marcelo Nova, Cláudio Roberto, os grandes parceiros de Raul, que os caras escreveram, da onde saiu aquelas letras, aquelas sacadas geniais de linguagem, cara. Eu fico revisando as letras de Raul, comparadas. Saiu hoje uma reportagem no Estadão aí, até separei, inteligência musical, né? Que os caras estão fazendo um balanço
das 100 músicas mais tocadas no Brasil no ano de 2024. 80% sertanejo, cara. 80% sertanejo. Tá? O agro, né? 70% do agro. Voltado para o agro. E aí quem foi? Tem, os caras colocam os caras mais um trabalho muito bem feito. Quando eu chegar na inteligência musical, vou fazer questão de dissertar. A hora que eu tiver, vou usar essa reportagem, né, para eu debater perguntas e respostas sobre inteligência musical, qual é a aptidão no brasileiro, no ano vai variando os anos, mas chegou agora, existe um monopólio. Olha que interessante, cara. O Spotify, os caras estavam analisando algumas plataformas, né? Spotify principalmente, né? Tá. Que a MPB nem chega perto desses caras, entendeu? Sertanejo, cara. Tá? Gustavo Lima, e colocaram os outros aí, Felipe, Zé Neto Felipe, né? Tem uma outra moça, os MCs também, coloca um monte de MC, tem uns 5, 6 MC, Laranjinha, não sei quem. Eu, sinceramente, eu nunca escutei, cara, nunca escutei MC, né? Respeito, né? Eu respeito tudo que é colocado no papel, questão de letra, a música, né? Mas escuto muito gospel, escuto tudo, eclético, né, cara, eclético. O que mais eu quero? Na luta, aqui, bom, isso aqui é Gardner falando, na luta dos poetas com o fraseado de uma linha ou de uma estrofe, vê-se em funcionamento alguns aspectos centrais da linguagem linguística, né? Realmente, eu falei, hoje eu tenho como exemplo lá a minha colega Giovana Correia, Recanto das Letras, pode entrar no site dela lá, que coisa absurda, cara. Que essa menina faz de poesia, todos os gêneros, tem mais de 40 gêneros de poesia que eu nem sabia. Eu conhecia Cordel, algumas coisinhas, ela deu uma aula para você aprender gêneros, né? O poeta deve ser superlativamente sensível às nuances das palavras. Isso é fala de Gardner, isso aqui é retirado do livro das estruturas da mente, né? Ele analisando o pessoal da inteligência. Então ele pega muito poeta, né? Ele trabalha muito com os poetas. Eu já trabalho com jornalista, juiz, advogados, pessoas que tem o dom da fala, que tem o dom da escrita, mas o Gardner focou muito em poetas que fazem, né? O poeta deve ser superlativamente sensível, realmente, né? Raul tem uma música, eu falei de Raul, eu falei que ele ia falar uma frase, Raul tem uma frase, numa música, um aforismo, que ele fala assim, é pena não ser burro, não sofria tanto. Aí eu vou repetir, é pena não ser burro, não sofria tanto. Às vezes eu me pego, cara, sabe? Nesse site de relacionamento, escreveu, aí vem aquela kkk, uma pessoa escreve kkk, você faz uma página, aí kkk, vai fazer o quê? Além disso, o significado das palavras não pode ser considerados em isolamento. Realmente uma palavra só não quer dizer nada, né? É legal o conjunto, você conseguir fazer um conjunto da aula. Eu vou dar uma dica para o bom amigo aí, o bom estudante todo. Como é que você lê uma palavra? Como é que você lê? Eu acho que eu já falei na primeira temporada. Eu vou repetir, já que a gente está falando de linguagem, escrita, tal. Como é que você lê uma frase, uma manchete, tudo? Você tem 3 maneiras. Uma criança que está se alfabetizando, ela vai ver a palavra por baixo, sabe? Ela vê assim, o O, assim, ela vê a bundinha do O, sabe? O que, aquele rabinho, ela fica focando por baixo, né? Por baixo, então ela vai devagarinho, O, Re, tal, então ela vai vendo a construção de baixo para cima, ela pega a palavra embaixo. Aí conforme você vai se aperfeiçoando, você já vai vendo a palavra pelo meio, né? A sua vista, o seu cérebro faz uma interpretação de uma linguagem chapada, que eu digo, né? A mesma coisa se você já bater um tênis, fazer um saque chapado, né? De frente, assim, com a raquete.
né? E aí a grande sacada é quando você já tem um domínio de rapidez e você olha a palavra por cima, você está lendo a palavra por cima, né? É uma questão de estágio. Aí a gente vê Piaget, né? O desenvolvimento da criança. Isso não é uma tese de Piaget que lê assim, não. Estou falando que o Piaget, o famoso Jean Piaget, acho que era suíço, né? E ele tem tese das crianças vão se desenvolvendo, e Gardner foi um grande Piaget. Gardner balizou muita coisa na sua teoria com relação a Piaget, né? Piaget vai crescer, as crianças vão evoluindo em determinadas situações, mas Piaget gostava muito da questão da matemática, ele priorizava isso, né? E as crianças vão evoluindo. Vamos lá, o que mais? Aqui, as palavras devem captar com o máximo de fidelidade possível as emoções ou imagens que animaram o desejo inicial de compor. Olha aí, ó, que legal, né? A gente está falando compor uma música, né? Compor um versinho, né? Pô, eu poderia citar vários aqui, mas esses músicos que compõem, cantam, que nem Raul compunha e cantava. Não é certo cantar, eu sou intérprete. Você fez alguma coisa? Não, eu pego música, mandam para mim. Não, Raul escrevia, né? Emoções, né? Pô, cara, cada música linda que existe por aí. Tem nada contra o sertanejo, não. Tem muita coisa boa no sertanejo. Luan Santana, não sei se é sertanejo, alguém me ajuda, mas eu gosto muito daquele moleque. Conheci moleque, né? Gosto muito das coisas do Luan Santana. Tem uma música lá que é Te Vivo. Cara, quando eu tinha Juquitiba, tô falando isso há 14 anos, eu tava com uma musa lá, uma bela paixão que eu tive na vida, né? Aí fomos dormir, no meio da noite, foi justamente quando morreu aquele pessoal da Boate Kiss, lá em Porto Alegre. A gente estava lá, escutei o rádio, deram a notícia. E aí no meio da noite me aparece aquela música do Luan Santana, mas eu nem sabia, eu escutei a música, eu falei, cara, que é isso, meu? E o cara nem falou de quem era a música, né? Só passou a música. Eu falei, meu, que música é essa? Que música é essa? Aí fiquei, aí depois comecei a pesquisar com colegas, né? Falaram, cara, você já ouviu uma música mais ou menos assim? Aí com alunos, cara, eu falei, cara, tem uma musiquinha que fala assim, quando eu me sinto só, me sinto mais carente, eu vejo em seus olhos e enxergo a gente. Em questão de segundos, corro para outro mundo, outra constelação, não dá para explicar a emoção. Pô, cara, eu chorava com aquela música, cara. Aí o clipe dele, em cima dele. Não, vamos focar na música, vai. Vamos focar em questão de música. Né? Vamos falar desses grandes poetas. O Gardner está falando dos poetas, né? O Gardner focou na estrutura da mente, né? Aquele livro dele, em questão de poetas. Assim como ele citou na inteligência musical, ele falou de um pianista, né? Um cara que estuda partitura, mas ele não divagou sobre vários estilos, gêneros, né? Pô, mas eu vou falar de alguns aí que eu curti muito. Martinho da Vila. Genial, eu acho genial, por exemplo, música que os caras conseguem fazer, como se diz, rima. Samba tem muito disso, né? Samba, gosto do samba, até de sertanejo, cara, curto. Christian Ralph, pra mim, foi um dos melhores, cara. Entendeu? Teve gente que gosta, Leandro Leonardo, gostava do pessoal Leonardo, Chitãozinho Chororó, pra mim era Christian Ralph, cara. Para mim era Christian Ralph, né? Já tive joias, já tive bijuterias e eu pensei que era joia rara. Tem uma música dele, eu pensei que era joia rara, era bijuteria. Nova York, sonho Nova York. Pô, cara, música, falar de música e letra, né? Músicas gospel eu escuto muito aqui. Eu tenho aquele canal, eu tenho a Sky, né? Que apresenta aqueles vários canais de música.
Oh, meu, quanta gente brilhante, escreveram coisas que tá imortalizado, cara. Tá imortalizado, né? Tudo é uma questão de época. Meu primeiro ídolo foi Nelson Gonçalves, acho que eu tinha 8 anos. Meu pai tinha um LP do Nelson Gonçalves e ficava tocando lá. Tá? Boemia, Deusa do Asfalto. Eu nem sabia que Nelson Gonçalves foi um dependente químico. A cocaína tirou tudo de Nelson Gonçalves, não sei se você sabe. Depois vem Antônio Marcos, outro ídolo, também chapou, morreu por causa de alcoolismo. Depois vem Raul também, meus ídolos, como diria Cazuza, morreram todos de overdose. Cazuza fala isso. Mas, Antônio Marcos, que fala de Antônio Marcos, cada letra, hoje eu fiquei escutando tudo de Antônio Marcos, né? Antônio Marcos tem uma música, eu vou até tocar no violão, se você me permite, já que está falando música, eu vou arranhar no violão. Antônio Marcos, olha que interessante, podia falar de Raul, tudo da vida de Raul, sei tudo, mas Antônio Marcos é uma coisa interessante. Antônio Marcos, pesquisa aí, você que é novinho, aí vai ver. Então, Antônio Marcos era o seguinte, acho que eu tinha uns 8 anos, né? Eu gostava de pegar, a gente morava numa casa, onde minha mãe mora hoje, tem 2 casas, a casa do fundo, onde nós nos criamos, né? E depois meu pai construiu a casinha na frente, tudo, com muito esforço, tudo, né? E aí um dia, eu nunca tinha ouvido falar de Deus, com 8 anos eu não sabia Deus, nunca ouvi falar de Deus. Minha mãe é na igreja, mas eu não tinha noção, muito menos Jesus, né? Mas eu sempre lendo, desde 6 anos, lendo. Aí um dia na televisão, não sei como, me aparece um cara barbudo, cabeludo na televisão, e o cara falava, eu comecei a chorar. O cara falava de amor, de Deus, um Deus que eu não conhecia, mas que existia, sabe, cara? O cara falava com tanta propriedade, com tanto amor sobre Deus. Aí eu vi, era o programa da Hebe Camargo, eu tô falando anos atrás. Aí a televisão mostrava a Hebe Camargo chorando. Aí eu lembro que ela chegou e falou, Antônio Marcos. Eu falei, o nome do cara, Antônio Marcos. Antônio Marcos, canta pra gente. Aí foi pior ainda, a hora que o cara foi cantar, nem lembro. Mas Antônio Marcos foi um cara que é o seguinte, ele tinha uma personalidade legal, ele foi o primeiro ídolo da Jovem Guarda a fazer músicas para Deus, cara. E ele pagou preço por isso, sabe? Ele pagou preço, cara. Que depois você pode ver as grandes músicas do Antônio Marcos, tá sempre aí falando de Deus, de Jesus, cara, tá? Casou com a Vanusa, assumiu a Vanusa. Naquela época, esses galãs, eu não podia falar que era casado. Senão as tietes iam trocar para o outro. Antônio Marcos e Vanusa assumiram, foi o primeiro casal que assumiu. Antônio Marcos foi o primeiro cantor gospel, assim, nesse estilo, no Brasil. E aí, Antônio Marcos tem uma música aqui, que eu vou cantar para vocês, que ele relata o problema que ele encontrava com emissoras, gravadoras, né? Fala, quantos shows Antônio Marcos foi cercear, Antônio Marcos, esse cara só fala de Deus, o pessoal quer coisa de amor, outras coisas, então, eu falo isso mesmo. Aí ele bebia para descontar as coisas, era um cara bem sucedido, vendia discos bem, depois foi se afundando, bebida, dívida, mas tem uma música que ele relata a história dele, olha que legal, Eu quero me ver em 1996, pois eu quero saber como vão ser as coisas por lá. Então ele já estava prevendo que iam fazer coisa. Eu preciso me ver em 1996 e dizer sim ou não aos processos de vida de lá. Outro dia eu sonhei,
dia eu sonhei que estava numa arena gigante, pode ser uma gravadora. Era eu, mais raro objeto, vendido em leilão. Ele, gargalhadas suavam por toda essa arena mercante. E eu era um palhaço sem graça, vendido em leilão. E eu olhava tudo calado, e eu levava fé nessa mão. Ainda acreditava no sonho dele. E eu ouvi os preços gritado, e eu calava meu coração. E eu olhava tudo calado, e eu levava fé nessa mão. Ele acreditava no sonho dele. E eu ouvi os preços gritado. Tá no mar, não vamos fazer música assim não. E eu calava meu coração. Quem dá mais por um cara que eu sou acreditar nos seus? Quem dá mais por um cara que insiste na palavra Deus? Era a praia dele. Quem dá mais por um louco que discorda do computador? Quem dá mais por um velho ultrapassado que ainda crê no amor? Fui vendido afinal, como tudo, no grande mercado. Pegou? Mas meu medo acabou quando alguém me tocando falou: este povo um dia já foi por meu pai perdoado. E eu também fui vendido, pregado, ó, e eu também fui vendido, e nada mudou. Quem dá mais por um cara que eu sou acreditar nos seus? Quem dá mais por um cara que insiste na palavra Deus? Quem dá mais por um louco que discorda do computador? Quem dá mais por um velho ultrapassado que ainda crê no amor? Eu fui vendido afinal, como tudo, no grande mercado. Tô pegando a letra, entendeu? A paranoia do cara. Mas meu medo acabou quando alguém me tocando falou. Aí entra Jesus a parar. Este povo um dia já foi por meu pai perdoado. E eu também fui vendido, pregado, e nada mudou. E aí vai, quem dá mais de nós? Sacou a letra? Quem dá mais? O cara, quem dá mais por mim, cara? Então, isso aí. Olha, obrigado pela tua atenção. Só quis dizer que linda. Olha, essa é uma das melhores músicas que eu acho. Nem Raul. Essa daqui, cada um a seu gênero, mas essa de Antônio Marcos fala a vida dele direitinho, tá bom? Aí posso correr, eu fico brincando aqui, ó, eu quando eu faço assim, eu quero me ver no ano de 2026, eu tô fazendo, porque vou fazer o ano 2025 e 2026 só escrevendo, né, cara? Sei lá, se vai ser suficiente em 2026. Fechou? Obrigado, galera, pela atenção. Não sou um bom de cantar, tudo, mas eu vou pela emoção, sabe? Eu me emociono, cara. Essa música eu chorava. Até um tempo atrás que eu cantava, eu chorava. Agora eu tô tranquilo. Tá bom? Obrigado pela atenção, mas se alguém ligar dizendo aí pra você, eu sou professor, é papo furado, né? Não vou ligar pra ninguém não, tá bom? Valeu!